Ah, e outra coisa, é uma honra tê-la no nosso grupo de WhatsApp da Panamazônia, viu? Porque ajuda também a acompanhar as ações de vocês e vocês acompanharem as nossas. Então, muitíssimo grato, é uma honra. Antes de passar a palavra para a senhora, então, eu gostaria, se a senhora me permite, de ler seu currículo. Pode ser? Um breve resumo. Bem, a doutora Luiz Caroline Campos Low, você pronuncia Low, seu nome, sobrenome? Leff. Como? Leff. Leff, ok. Então, Luiz Caroline Campos Leff, superintendente da Sudam, falará conosco hoje sobre o papel da Sudam no desenvolvimento regional da Amazônia. A doutora Caroline, ela é auditora federal de Finanças e Controle da Secretaria de Tesouro Nacional, STN, do Ministério da Economia, bacharel em Direito pelo Centro Universitário do Distrito Federal, UDF, graduada em Jornalismo pela Universidade de Brasília, UNB, pós-graduada com MBA em Planejamento, Orçamento e Gestão Pública pela Fundação Getúlio Vargas, FGV, pós-graduada em Gestão Fiscal pela Faculdade Unileia, foi assessora técnica da Secretaria Especial de Relações Institucionais da Secretaria de Governo da Presidência da República. Gostaria de acrescentar mais alguma coisa, doutora Caroline? Bem, então eu passo a palavra para a senhora, para a sua palestra. Muito obrigado, por favor. Obrigada, Belisário. De início, eu já gostaria de agradecer a participação de todos vocês que estão nos assistindo. Em nome da Sudam, eu dou as boas-vindas a vocês e vou me apresentar como, considerando que tem pouco mais de um mês e meio que eu assumi a Sudam, eu vou falar um pouquinho para vocês como é que isso aconteceu. Bom, conforme o Belisário falou, eu sou auditora do Tesouro Nacional, sou servidora do Tesouro Nacional, já há 17 anos lá na Coordenação Geral de Programação Financeira. E fui chamada, um pouco antes da pandemia, a compor o quadro da presidência e pouco depois veio o convite para a Sudam. E eu tenho que confessar para vocês que a minha primeira resposta foi no sentido de declinar, porque eu sou paraense, como uma paraense da terra, é o que eu tenho contado para todo mundo. Eu sei muito bem da complexidade e do tamanho do desafio que eu teria assumindo a Sudam. Sei que é um órgão consolidado aqui na nossa região, mas eu sei também que ele tem muitos desafios e muitas especificidades que eu não poderia deixar de lado. Então, no primeiro momento, foi nesse sentido. Mas, também como paraense, veio uma coisa que eu acho que só quem é daqui da nossa região da Amazônia, ou quem já vive aqui há muito tempo, sente, que é praticamente um chamado, e eu vi uma oportunidade da qual eu não podia ficar de fora. Então, eu queria fazer parte realmente desse grande projeto, um projeto belíssimo de reestruturação das instituições, de chamada dos atores para participarem do desenvolvimento da Amazônia. Então, aceitei o convite, estou muito feliz. Cheguei aqui, como eu falei para vocês, há um mês e meio, mais ou menos, e, de início, fizemos um diagnóstico. Esse diagnóstico que nós fizemos falamos com todas as equipes, me deixou muito tranquila. Eu tive a felicidade de constatar realmente que a Sudam tem um corpo funcional de excelência. Isso foi uma coisa que me deixou extremamente feliz e segura e tranquila, porque aqui a gente tem perna. A gente tem academia dentro da Sudam e a gente tem técnicos e pessoas que estão aqui na nossa região e conhecem todos os rincões da Amazônia com muita propriedade. Isso é bom que seja dito, porque é um órgão, a Sudam, a Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia, é um órgão que tem história aí de mais de 54 anos, de estrada, com pessoas que vivem a Amazônia, conhecem os rincões e os desafios diretamente lá na ponta, com o pessoal que está lá na ponta. Isso me deixou muito feliz. E também vi que eu tinha um desafio, eu tenho dito isso para várias pessoas com quem eu converso, em vários outros
nos momentos em que nós discursamos que eu não posso assumir uma gestão sem ter clareza e sem comunicar para a sociedade qual é a situação atual. E, infelizmente, isso é um fato, precisamos admitir, infelizmente, a Sudam ela realmente estava um pouco à margem das principais discussões sobre a Amazônia. Isso não é nenhuma vergonha assumir isso, muito pelo contrário, a gente tem que ter, sim, o pé no chão e ver a nossa realidade. Mas isso é passado. Eu não estou, de forma alguma, colocando outra... Não importa, é uma questão histórica, a gente sabe disso, quem na região sabe disso, e isso é passado. Nós temos, sim, esse corpo técnico funcional de excelência, nós temos uma boa gestão e temos instrumentos consolidados que podem trazer a Sudam de volta para o jogo. Eu vou falar uma coisa para vocês. A nossa turma já tá tinindo aqui, pronta para voltar para o jogo. E por isso nós estamos também com essa ideia de retomar o protagonismo. Ora, nós temos um órgão consolidado, um órgão que conhece muito bem a Amazônia, temos bons técnicos e temos instrumentos institucionais que podem levar o desenvolvimento para a nossa região. É um desenvolvimento includente e sustentável. Daqui a pouquinho eu vou contar um pouco mais para vocês o que a gente entende sobre desenvolvimento includente e sustentável. Então, a gente precisa voltar para o jogo, a gente está alinhando cada vez mais nossas ações com a SUFRAMA, a Superintendência da Zona Franca de Manaus, o MDR, Ministério do Desenvolvimento Regional, que tem projetos belíssimos para o desenvolvimento não só da nossa região, mas também do país como um todo, e outros agentes, aproximação com o Conselho Nacional da Amazônia Legal, o CNAL, e outros agentes que pensam e fazem esse desenvolvimento aqui na Amazônia. Então, sem mais delongas, novamente, bem-vindos, e vou passar aqui e compartilhar a tela para a nossa apresentação. Vocês estão vendo a tela? Não. Está ok para vocês? Não. E agora? Não. Agora sim. Agora sim. Agora sim. E agora? Bom, vamos lá, então. Bom, primeiramente, vamos nos situar. O que é a Sudam? Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia. Nós somos uma autarquia vinculada ao MDR, ao Ministério do Desenvolvimento Regional. Isso significa dizer que nós somos do governo federal. Ah, Carol, mas sendo governo federal, vocês só têm ações que estão no orçamento geral da União, vocês só pensam a Amazônia em nível federal, só pensam em Brasília? Não. Nós somos uma autarquia que tem uma nobre função de trazer o desenvolvimento para a Amazônia. E a Amazônia, conforme vocês vão ver, simplesmente são todos os países da região norte, Amazônia Legal, mais Mato Grosso e parte do Maranhão. Daqui a pouco eu volto aqui para esses, já para deixar vocês doidinhos aí assistindo, né? Então, nós temos essa nobre missão de desenvolvimento includente e sustentável para a Amazônia Legal, e é uma área muito extensa. Por isso mesmo, não dá para pensar apenas em governo federal. Nós temos um direto com os entes subnacionais, que são os estados e os municípios. Mas então é só governo. Governo federal, estado, município? Não se pensa sem incluir a comunidade, as pessoas que vivem aqui. Não se pensa a Amazônia sem a gente falar de quê? Sem a gente falar de sociedade civil, sem a gente trazer entidades, sem a gente trazer outros agentes, instituições, federações. Só um minuto, deixa eu tirar o meu áudio, que está dando uma microfonia aqui. Só um minutinho. A senhora está com dois áudios, não é? E voltando. Aí. Joia? Beleza? Então, a gente não consegue pensar a Amazônia sem envolver todos os atores, e principalmente a comunidade local. Bom, qual que é a nossa missão? Nossa missão, fazer o resumo da nossa missão, é desenvolvimento includente e sustentável da Amazônia Legal. Conforme eu comentei com vocês, a Amazônia Legal nada mais, nada menos que todos os estados da região norte, incluindo também Mato Grosso e parte do Maranhão.
Carol, mas o que isso significa na prática? Amazônia Legal. De cara, olha o tamanho do desafio que a gente tem aqui no Sudão. Quase 60% do nosso território. Isso é a Amazônia Legal. Então, é uma área extensa, é uma área com diversos biomas, uma área muito rica, mas também que tem muito desafio a ser ultrapassado, né? Somos, então, 9 estados, temos fronteira com 7 países sul-americanos, vocês estão vendo aí no slide. Riquezas, não precisa nem falar, né? Riquezas naturais, infindáveis, não vou dizer infindáveis, mas diversas, né? Com diferentes biomas, uma diversidade econômica, sociocultural e étnica e um potencial geopolítico estratégico. Esse potencial geopolítico, só para quem não sabe, existe já todo um pensar sobre abertura para o Pacífico e também para a América Central. Mais na frente a gente pode até comentar melhor sobre isso. Só que, embora nós estejamos no que eu considero a região mais rica do mundo, a gente tem uma baixa densidade demográfica, uma precária infraestrutura. Carol, mas o que isso significa na prática? Significa que eu tenho um paradoxo gigantesco de ter riquezas naturais, de ter biodiversidade, de ter riquezas minerais, de ter uma pluralidade cultural, só que isso daí não é trazido em benefício para a população que vive aqui. E aí é o outro ponto da nossa missão. Eu falei para vocês que a nossa missão é desenvolvimento includente e sustentável da Amazônia Legal. Já disse o que é Amazônia Legal. Agora, o que é esse desenvolvimento includente e sustentável? É isso aqui que vocês estão vendo. Gente, eu faço até um apelo e gostaria muito que vocês levassem, vocês que estão pensando a Amazônia, vocês que discutem a nossa Amazônia, a gente está vivendo um momento histórico. Talvez, assim, um momento em que todos os holofotes estão na nossa região e a gente precisa sentar, conversar e alinhar o nosso discurso. Por quê? Aqui vivem mais de 20 milhões de pessoas. Do último censo, 23 milhões. A estimativa do IBGE já é para 29 milhões de habitantes. E essas pessoas, elas precisam de água tratada, elas precisam de mobilidade, elas precisam de logística, elas precisam de inclusão. Ah, Carol, mas você está falando em pegar os povos tradicionais e colocá-los, sabe? Não, não é isso, gente. Não vamos ter um discurso reducionista. A Amazônia é muito mais complexa do que aquela falácia maniqueísta de desenvolvimento versus floresta. Isso realmente precisa ser abandonado. Se você que está vendo aqui a nossa apresentação da Sudam, se você pensa em Amazônia, coloque as pessoas nas suas discussões também, por favor. Por quê? A gente não quer ser um Rio de Janeiro, um São Paulo, Minas Gerais, a gente quer ser a Amazônia, continuar tendo a nossa preservação cultural. A gente quer, sim, a preservação da floresta, isso daí não precisa nem ser falado. A gente quer, sim, a floresta em pé. Mas a gente quer que as pessoas que vivem aqui tenham igualdade de oportunidades. É isso que a gente pensa. Carol, mas o que é igualdade de oportunidades? Deixar à disposição do cidadão os direitos fundamentais, para que qualquer pessoa que viva aqui na Amazônia tenha o mesmo direito fundamental garantido como qualquer outro cidadão brasileiro, para que ele possa ter autonomia para fazer as suas escolhas. É isso que a gente pensa, é essa leitura da nossa gestão em desenvolvimento includente e sustentável. Isso, de forma alguma, exclui preservação da floresta, muito pelo contrário. Você não pode falar em preservação da floresta sem incluir as pessoas que vivem aqui, sem dar alternativas para as pessoas. O próprio desenvolvimento, as próprias cadeias produtivas, elas são, sim, um fator de preservação da floresta. E vocês vão ver isso mais na frente. Bom, conforme comentei com vocês, a Sudam, então, ela é uma autarquia federal vinculada ao MDR, e a gente já sabe a nossa missão, né? Já está bem claro, trazer desenvolvimento includente e sustentável para a Amazônia Legal. Joia, mas, conforme eu comentei com vocês, a Amazônia Legal é muito extensa. Então, a gente tem que ter um discurso plural, um discurso sistêmico, multissetorial. E aqui na Sudam, nós temos um espaço aberto para isso, que é o CONDEL, Conselho Deliberativo. É um conselho
da Sudan, isso está no nosso regimento, a gente tem um arcabouço jurídico e legal que legitima o nosso CONDEL, e é formado por quem? Presidente, ministros, governadores, prefeitos, sociedade civil, sim, entidades de classe, várias federações, ou seja, vários agentes que pensam e têm ações para o desenvolvimento da Amazônia. Então, é um espaço aberto, eu já deixo aqui o convite, se você é sociedade civil, se você é governador, prefeito, ministro, está vendo essa live, mesmo que seja depois, não deixe de entrar em contato com a Sudan e participar. Como é que eu faço para participar do CONDEL? Como é que eu posso ter voz e como é que eu posso colocar as nossas ideias dentro do CONDEL para que chegue às discussões do órgão que é o órgão destinado ao desenvolvimento da Amazônia, que é a Sudan? Então, Caroline, temos essa visão do CONDEL como um local plural para desenvolvimento da nossa região, para a gente discutir as ações e convalidá-las. Tá? Ou seja, uma responsabilidade multissetorial. Bom, agora vamos falar um pouquinho dos instrumentos de ação que a Sudan dispõe. Na prática, todo esse discurso bonito que eu estou falando para vocês, ele tem que ser aplicável. Nós somos aqui nessa nova gestão, as pessoas estão sendo escolhidas a dedo. Está formando um time muito bacana que, junto com o corpo funcional, sério, gente, eu estou muito feliz pelo que eu estou vendo aqui, pelo que eu estou participando e vendo que está sendo construída uma coisa muito bacana. Mas isso de nada adianta se a gente não tiver instrumento, se a gente não tiver perna para efetivar as ações que a gente pensa aqui. E para isso eu vou apresentar de uma forma bem resumida, porque assim, senão a gente vai ficar aqui até amanhã conversando. E não estranho não, porque se deixar eu fico falando aqui até amanhã, viu? Os principais instrumentos. Esses instrumentos, já deixar claro para vocês também, eles são instrumentos que têm margem para melhorias. Eles são instrumentos consolidados, mas a gente já está pensando em conjunto com o MDR também, que é o órgão superior em relação à nossa autarquia, possibilidades de fazer com que esses instrumentos performem mais e tragam mais efetividade lá na ponta, para o real beneficiário das nossas ações, que é o cidadão da Amazônia. Bom, o primeiro deles, aqui já tem incentivos fiscais. Vou só ler para vocês, daqui a pouco eu vou falar sobre cada um. Fundo Constitucional de Financiamento do Norte, o FDA, Fundo de Desenvolvimento da Amazônia, as transferências voluntárias, principalmente por meio das emendas parlamentares via convênios, e o PRDA, Plano Regional de Desenvolvimento da Amazônia. Carol, mas é só isso que vocês pensam? Não, a gente também está aberto a novos projetos. E daqui a pouquinho eu vou comentar com vocês sobre esses novos projetos, que são projetos interessantíssimos. Você, investidor, você, pessoa que está querendo abrir uma startup, está querendo contribuir com o desenvolvimento da Amazônia, converse com a Sudan, converse com a Suframa também, porque a gente tem excelentes projetos prontos, saídos do forno, precisando só de um empurrãozinho para serem tocados. Antes de mais nada, antes de eu adentrar nos instrumentos propriamente ditos, eu preciso contar para vocês sobre um projeto maravilhoso chamado PRDA, é o Plano Regional de Desenvolvimento da Amazônia. E por que ele é tão belo e tão importante? Esse plano não é um plano da Sudan, é um plano que, embora tenha sido desenvolvido em conjunto Sudan e MDR, Ministério do Desenvolvimento Regional, é um plano da Amazônia. Então, qual é a grande sacada e o grande mérito do PRDA? Ele é o nosso guarda-chuva, todas as nossas ações estão abrigadas, voltadas ao PRDA, e ele foi feito a partir de uma chamada pública. Então, a Sudan, uma chamada virtual, em conversa plural, multissetorial, com governadores, com sociedade civil, com as comunidades de toda a Amazônia Legal, foi feito um diagnóstico, eles trouxeram as suas necessidades, as suas prioridades, e foi colocado isso nesse plano. Então, é um plano, tem uma metodologia, tem academia, não foi assim, vamos fazer, não. Foi muito bem pensado, muito bem colocado, com a participação dos diversos atores que falam e pensam a Amazônia, né?
E, a partir daí, tivemos um resultado. O resultado são os 249 projetos, vocês estão vendo aí, que desse diagnóstico das prioridades e das necessidades das micro-regiões foram colocadas à disposição da sociedade. Então, convite parte 2, se apropriem do PRDA. Todo mundo que pensa na Amazônia tem que ler o PRDA, porque a gente já tem um instrumento que foi lá, se embrenhou e trouxe um diagnóstico, trouxe a prioridade, trouxe para a gente o que cada micro-região precisa, a partir desses 249 projetos. Então, já faço uma chamada também aos parlamentares. Nós já temos no nosso site, vou já mostrar para vocês, deixa eu ver aqui, ó. Aqui está o link, se você entrar lá no site da Sudan também, tu vai encontrar rapidinho, link sobre os projetos do PRDA. Eles estão divididos por eixos, eles estão divididos por estado. Então, quero ver o que está acontecendo. Roraima, como é que está aqui? O que tem em relação a Roraima? Entre e verifique que já está tudo bonitinho, mastigado lá para você. Bom, então, só para... Não vou ficar lendo o slide, não, né? Mas ele é um instrumento de planejamento norteador, ele está integrado com as ações público-privadas e, mais importante, olha que legal, ele está dentro do Plano Nacional de Desenvolvimento Regional, que é um planejamento, um plano, é uma política, na verdade, a Política Nacional de Desenvolvimento Regional, é uma política que é para o Brasil inteiro. Então, o PRDA, quando ele foi pensado, ele foi abarcado dentro dessa política que tem esses 6 eixos que estão aí para vocês, multissetorial, visão sistêmica. Mais uma vez, pessoal, não é porque a Amazônia, não, mas qualquer política pública, ela deve pensar de forma sistêmica. Você não pode atacar um único vetor. Você tem que ver toda a pluralidade, você tem que ver todas, seja em nível vertical, horizontal, transversal, você tem que pensar, e por isso mesmo a necessidade de ter a participação de diversos atores. Mas antes de mais nada, de novo, faço mais um apelo, parte 3, pensem nas pessoas. A gente lá no Fórum do Amazônia, Fórum Mundial Amazônia Mais 21, a gente colocou um exemplo interessante, né? Imagina que você soube lá que seu vizinho está precisando de ajuda. Alguém lá da tua rua lá está precisando de ajuda. Você fala, vou lá ajudar esse meu vizinho. Quando você chega lá, a primeira coisa que você faz é o quê? Você bate na porta e pergunta, com licença, posso entrar? Não é isso que a gente faz? Então, quando você entra, você vai tomar um café com a pessoa, aí ela vai conversar, ela vai te contar, você vai perguntar, olha, o que você está precisando? Qual que é o problema? Em que eu posso te ajudar? Você está entendendo o que eu quero dizer? A gente precisa ouvir as pessoas que vivem aqui. A gente, em termos de políticas públicas, a gente precisa, não é uma coisa vinda apenas de fora para dentro, mas tem que ser principalmente de dentro para fora, ouvindo as pessoas. E aí, sim, a gente, em conjunto, começa a ter uma visão empática e sistêmica e muito mais efetiva. Vamos lá! Bom, então aqui a gente tem, dentro desse link que eu coloquei para vocês, está lá no site da Sudan, a gente tem as diversas possibilidades em relação aos projetos que foram colocados no PRDA. Mas, Carol, vocês estão pensando só dentro desses 49 projetos? Não. 249 projetos? Não. Não estamos pensando apenas nisso. A gente já tem aqui, já conversando com outros atores, as ideias estão borbulhando e estamos colocando no papel e já para 2021 muita coisa bacana vai acontecer. Por exemplo, nós tivemos notícia de um projeto maravilhoso, 2, na verdade, um do MDR e um do MCTI. O MDR ele tem um projeto chamado Rotas de Integração. Gente, pesquisem no site do MDR, porque isso é para o Brasil inteiro. Lá do sul até para cá tem um projeto de Rotas de Integração. E aqui para a nossa região, eles têm a Rota do Cacau, tem a Rota do Açaí, Rota da Biodiversidade e Rota da Piscicultura, que são os que a gente vai abarcar. Rota do Cacau, vou falar primeiro da Rota do Cacau. Falar bem rapidamente, para vocês terem só uma visão geral. Primeiro, para quem não sabe, a maior produção de cacau do Brasil está aqui na Amazônia Legal. Município de Medicilândia, município aqui do Pará, que, embora a Bahia tenha mais área plantada, em termos de produção, eu não sei se são 6 vezes ou 9, acho que são 6 vezes mais
ou diversas características, enfim. A produção aqui já é a maior do Brasil. E esse projeto Rotas do Cacau, ele está com uma visão muito bacana, porque está se pensando em um centro de desenvolvimento que vai vai perpassar por todo o ciclo, para agregar valor, para verticalizar. Como assim? Uma coisa é você pegar, vender uma saca, você vender o produto puro. Outra coisa é você agregar valor, vocês sabem muito bem disso, né? Então, assim, a gente já pensa em entrar em conjunto com esse projeto, né? Porque, além de ser um fruto também que, para áreas degradadas, ele se dá muito bem para a recuperação das áreas degradadas, e em conjunto com outras culturas também, ele se dá muito bem, a gente pensa em agregar valor. Então, imagina lá um chocolate gourmet, um chocolate com denominação de origem, um chocolate com selo da Amazônia, um chocolate orgânico. Fica maravilhoso, né? E em relação à Rota do Açaí, é um projeto que nós estamos em conjunto também, de uma forma transversal, com o Ministério da Mulher, da Família e Direitos Humanos, lá no Abraço Marajó, em conjunto com esse projeto do Abraço Marajó. Também um projeto belíssimo, porque, caso não saibam, os piores índices de desenvolvimento, os piores IDHs que a gente tem no Brasil, boa parte está lá na nossa região do Marajó. Vocês verem o paradoxo, né? Uma coisa assim que mexe muito com qualquer pessoa que vive aqui na região, né? Uma região tão rica, com tantas possibilidades e o IDH lá embaixo. Então, a gente não pode deixar de pensar nisso. Enfim, e lá no Marajó, nós participamos com 2 projetos. Em relação à Rota do Açaí, com o projeto Casa do Açaí, que, embora seja um nome simples, Casa do Açaí, ele traz, na verdade, um complexo que vai pensar novas tecnologias, beneficiamento, verticalização, um balcão de negócios e agregar muito valor e levar benefícios para a população. E tem também o capacitação de gestores, mais em relação ao Abraço Marajó, e não necessariamente ao Rotas do Açaí. Enfim, são vários projetos, a gente tem pensado também em um grande evento gastronômico para atração, já conversamos com a Embratur também, já trocamos figurinha, e imagina um evento anual gastronômico da Amazônia, mas assim, não é de fora para dentro, não, é com a nossa cultura local, chamando o crítico internacional, chefes e tudo, mas utilizando produtos de cadeias produtivas daqui, de agricultor familiar, então assim, movimentando o turismo, tem essas ideias, esses outros projetos, e também a rota da bioeconomia, na verdade, a rota da biodiversidade, que vai movimentar, claro, obviamente, a bioeconomia. Já fizemos visita lá no CBA, o Centro de Biotecnologia da Amazônia, tem a Biotec aqui no Pará, outros centros também que pensam a biodiversidade como uma forma de preservação da floresta e de trazer benefícios para a população. Então, assim, tem muita coisa bacana, vocês não imaginam a quantidade de projetos, de coisas bonitas e viáveis, economicamente viáveis, que podem ser feitos aqui na Amazônia. Então, vamos lá. Bom, então eu já comentei aqui, não comentei não, só para lembrar, estamos concorrendo ao Prêmio de Inovação do Setor Público por conta do PRDA. Inclusive, ele serviu de base para o Abraço Marajó. O diagnóstico do Abraço Marajó veio a partir do PRDA. Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre os outros instrumentos. Então, está entendido, o PRDA é o guarda-chuva, e a gente vai ter aqui o Fundo de Desenvolvimento da Amazônia, para empreendimentos estruturantes, melhorando a atratividade sobre a indústria, comércio e serviços na região. Bom, o que é o FDA? Só para vocês terem ideia do alcance do FDA, a gente teve ali, no investimento total, 20 bilhões de 2008 a 2020, sendo que o que foi aportado pelo fundo, apenas 3.600. 3,5 bi, vamos colocar assim. Então, olha o potencial, o alcance que o FDA traz. Ele normalmente para projetos, são projetos grandes de infraestrutura. E caso, isso já está noticiado, está na mídia, né? O MDR, ele está com uma ideia de fazer com que o FDA traga mais benefícios para a população, que ele performe mais. Então, a partir dessa ideia, tem uma linha de transformar o FDA em um fundo que possa receber recursos de fora, que não fique limitado ao orçamento da União, porque a gente tem a questão do teto do gasto, né, do teto do espaço fiscal também, teto dos gastos, e
e há necessidade de fazer uma atração de investimentos de fora também. E aí o FDA já existe uma medida, um alinhamento de medida provisória, economia, Ministério do Desenvolvimento, as superintendências, enfim, principalmente a Sudam, e o pessoal já está trocando figurinha para pensar uma coisa que fique melhor para o FDA, trazendo mais benefícios para a população. Bom, incentivos fiscais. Os incentivos fiscais, para quem não sabe, eles são benefícios tributários. A SUFRAMA tem incentivos fiscais em relação a uma espécie tributária, a uma modalidade tributária. Nós, aqui na Sudam, oferecemos em relação a uma outra modalidade, que é o imposto de renda à pessoa jurídica. Essa modalidade, ela traz o quê? É um instrumento de política pública que atrai investimento, atrai empresa para a nossa região e, como contrapartida, gera emprego, mantém emprego e renda para a região. Mas é uma política que a gente tem que ter cuidado. E por isso que na nossa nova gestão, a gente está com o olho bem cuidadoso em relação ao incentivo fiscal. Por quê? E aí eu já vou puxar um pouco da escola lá do Tesouro, né? Como vocês bem sabem, o imposto de renda compõe a base de cálculo do FPM. FPM é o Fundo de Participação dos Municípios. Tem município que vive só de FPM. Então, quando eu concedo um benefício tributário, reduzindo o imposto de renda à pessoa jurídica, eu vou reduzir a base de cálculo do FPM, concorda? E isso vai ter, sim, um impacto no município. Por isso, eu tenho que ter muito cuidado para que não traga uma política inversa para aquela municipalidade. E isso é um cuidado que nós queremos e estamos já pensando em outras formas de melhorar essa política pública aqui dentro da Sudam. Então, é uma coisa importante, a gente também não pode deixar de pensar, de constatar que na nossa região, aqui na Amazônia, é sim uma região que não é muito fácil em termos de logística, em termos de mobilidade. A gente tem que ter um cenário de atração de negócios e de investimentos que seja favorável. Não adianta a gente só ficar no discurso bonito, filosófico, e na prática é viável economicamente, é viável em termos de sustentabilidade ambiental. A gente tem que ter esse cuidado. Os incentivos fiscais também precisam ter essa pegada com um olhar sistêmico. Bom, para vocês terem ideia, só de empregos diretos e indiretos gerados ou mantidos, entre 2009 e 2019, 10 anos, foi mais de 1,2 milhão. Tá? 1,2 milhão de empregos diretos que foram mantidos a partir dessas políticas. Tá? Aqui fala mais ou menos qual é a destinação dos empreendimentos, e vamos agora para o FNO. O FNO é o Fundo Constitucional de Financiamento do Norte. Tá? Ele é um fundo que ele visa o quê? Alcance em todos os setores, mas principalmente na economia regional e cadeias produtivas locais, produtores rurais, cooperativas. Então, ele é um alcance diferente do FDA. E o FNO, ele é operacionalizado pelo BASA, pelo Banco da Amazônia. Tá? O Banco da Amazônia, a partir das diretrizes que a Sudam coloca, as prioridades da Sudam, é que vai fazer vai operacionalizar, vai fazer toda a execução em relação aos recursos do FNO. Tá? Então, tem aqui para vocês. O Conselho Deliberativo da Sudam também aprovou a programação de financiamento do FNO para 2020, para vocês terem ideia do tamanho que é o FNO, quase 7,7 bilhão relacionado ao FNO em 2020. Isso daí já foi quase todo executado, a gente tem uma execução legal em conjunto com o BASA em relação ao FNO. E, por fim, já está acabando, tá, pessoal? E, por fim, nós temos as transferências voluntárias. Bom, como vocês bem sabem, os parlamentares, que são os deputados e os senadores, eles podem indicar recursos do orçamento da União para determinadas políticas públicas. E eles podem fazer isso também para a nossa região, que faz parte do Brasil, obviamente, né? E quando eles fazem essa destinação passa aqui pela Sudam. Só que o que a gente quer fazer agora para dar um alinhamento, fechar, fazer a coisa funcionar melhor ainda do que já está? Pegar os 249 projetos do PRDA, que estão já alinhados, redondos, estão ali só esperando, e botar debaixo do braço, agora início do ano, na verdade a gente já disparou para deputados e senadores, para os parlamentares,
para que essa destinação das emendas esteja alinhada ao PRDA. Bacana, né? Então, por isso, já faço aqui um chamado, você parlamentar, você senador, você deputado, você membro de bancada, fique de olho no PRDA, nos 249 projetos que eles podem contribuir sobremaneira para o desenvolvimento includente e sustentável da nossa região. Aqui só para 2008 a 2019, 980 convênios celebrados, com recursos total de 933 milhões. Então, é sim um instrumento bacana, um instrumento de ação que está à disposição da sociedade, e por isso mesmo eu peço, sociedade civil, se aproprie desses instrumentos. Entrem no site da Sudam, entrem nas nossas redes sociais. A gente tem uma série de ações colocadas à disposição da sociedade, estamos de volta, queremos ser o braço executivo do Conselho Nacional da Amazônia Legal aqui na nossa região, e temos fôlego, pernas, braços, cabeça, coração, para trazer esse desenvolvimento includente e sustentável. Para quem não conhece a nossa região, para finalizar a minha fala, eu brinco assim, eu falo que o próprio brasileiro não conhece a Amazônia. Então, venham para cá. A gente não tem apenas o turismo de floresta, o turismo de selva. A nossa região é diversa, é maravilhosa, são vários biomas. A gente tem cachoeira, a gente tem o turismo cultural, são igrejas, são teatros históricos maravilhosos, tem forte lá em Macapá. Gente, é maravilhoso. Como todo o Brasil, riquíssimo, gastronomia também maravilhosa em todos os estados da nossa região. Então, venham para cá, conheçam a Amazônia, se apropriem da Amazônia. E a Sudam está de portas abertas para recebê-los e fecharmos boas parcerias. Muito obrigada, a gente fica aqui à disposição. O diretor André, o diretor Rogério, o diretor Roger também estão participando dessa live. Se vocês tiverem alguma dúvida, eles vão responder, viu? Estou brincando, estou aqui à disposição também. Muito obrigada. Doutora Carolina, a senhora pode tirar. Ótimo, excelente. Doutora Carolina, então, mais uma vez, muitíssimo grato. Sua palestra foi muito esclarecedora, pontual, precisa, muito excelente. Meus parabéns. Agora, se a senhora me permite, nós vamos passar, então, para as perguntas e respostas. Então, eu oriento a todos os participantes que assistem esta live agora que mandem seus nomes pelo chat aqui do Zoom. Manda o nome pelo chat, sou fulano de tal, porque nem sempre eu consigo identificar pelo sistema aqui. E aí eu faço uma lista de chamada e vou chamando o Álvaro Espírito Santo já se registrou, é o primeiro da lista. Vão mandando os nomes que vou chamando vocês na ordem. Nós temos o quê? Uns 20 minutos ainda, né, doutora? Para fazer perguntas, não é isso? A senhora me ouve, doutora? Isso, estou aqui. Eu desliguei meu áudio. Ok. Então, antes de passar a palavra para os demais, eu gostaria de fazer já a minha pergunta, pode ser? Então, é o seguinte, doutora, a Associação Panamazônia é um grupo de empresários que estão em todos os estados da Amazônia, também nos países vizinhos. Então, temos associados aí no Pará, no Amazonas, Rondônia, em todos os lugares da Amazônia. Já há 10 anos, né, estamos nessa missão. Nosso foco é o liberalismo, né? Então, nós acreditamos que a solução dos problemas amazônicos passa pela implementação de uma agenda liberal aqui na região. Então, acreditamos que preservar é importante, mas não deve ser o foco, deve ser a consequência. O foco é desenvolver a região, ter prosperidade. E, por meio da prosperidade, resolver as questões sociais e questões ambientais. Não dá para resolver questão social e ambiental sem antes desenvolver. Então, a economia, em seguida, os resultados disso, que é o desenvolvimento social e a preservação ambiental. Então, há 10 anos nós defendemos uma agenda liberal para a Amazônia. Quando surgiu a campanha do presidente Bolsonaro,
nós aderimos. Todos os associados do Grupo da Panamazônia fizeram campanha para o presidente Bolsonaro e até hoje a maioria apoia o governo. Então, podemos dizer que nosso grupo é um grupo bolsonarista, agora, depois de 2 anos, já não com tanto entusiasmo. Eu, particularmente, mantenho meu entusiasmo, mas nem todos. Agora, então, a questão é essa, né? O presidente Bolsonaro se elegeu com um discurso liberal, e nós esperamos, sinceramente, que nesse tempo que ainda falta de mandato, essa agenda liberal comece a ser implementada aqui na Amazônia. É o que nós mais queremos, é isso. A SUDAM e a SUFRAMA são órgãos que foram criados no final da década de 60, início da década de 70, em um ambiente dominado por um pensamento econômico desenvolvimentista. Obviamente, o desenvolvimentismo ele se confronta, de algum modo, com a agenda liberal. Então, minha pergunta é, como a senhora vê isso e como a SUDAM, ou seja, nós aqui da Panamazônia, nós não acreditamos nem queremos grandes planos para a Amazônia, um grande, gigantesco projeto para salvar a Amazônia. Nós não queremos isso, não acreditamos, sabe que não vai dar em nada. Liberdade, 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 e nós, que somos competentes, capazes, vamos adiante. O que acreditamos que o governo pode fazer, o foco do governo, é infraestrutura e comunicação, né? Para que se nós tivéssemos melhor infraestrutura, melhor comunicação, já era uma mão na roda, era maior ajuda. O governo tem feito muito isso. O ministro, para nós aqui da Amazônia, o ministro Tarcísio é o melhor ministro que nós tivemos em décadas, né? Então, minha pergunta é o seguinte, como a senhora vê essa questão, né, do desenvolvimentismo, que foi a base da criação de órgãos como a SUDAM, como a SUDAM está fazendo, né, para combinar essas duas versões, harmonizar o desenvolvimentismo, que está na base da criação de órgãos de desenvolvimento regional, com uma agenda liberal. E outra, antes de passar a palavra para a senhora, já agradeço o convite, aceitamos participar do CONDEL. Inclusive, nós também já fomos convidados, já há 6 ou 8 meses, para participar do CNAL, do Conselho Nacional da Amazônia, mas o convite foi formalizado, inclusive pelo general Mourão, mas ainda não participamos de nenhuma live. Desculpa, de nenhuma reunião. Essas reuniões têm sido virtuais, nós não participamos de nenhuma ainda, mas fomos convidados de qualquer forma. Aceitamos o seu convite, estamos à disposição para contribuir e colaborar como for possível. A palavra está com a senhora, por favor. Obrigada. Bom, no primeiro momento, eu gostaria de deixar bem claro que a nossa gestão aqui é uma gestão técnica, uma gestão que está pensando a Amazônia, que está pensando em desenvolvimento, sim, mas com foco em desenvolvimento includente e sustentável para as pessoas que vivem aqui. Tá? Isso é o primeiro momento, a primeira coisa que eu gostaria de deixar claro. Carol, isso significa o que na prática? Na prática, significa que nós aqui na SUDAM queremos ser um órgão legitimamente, nós já somos, né, legalmente, mas legitimamente queremos ser um órgão de Estado. Carol, o que é um órgão de Estado? É um órgão que entra governo, sai governo, é um órgão que tem tecnicamente as possibilidades de cumprir a missão institucional. Obviamente, eu entendo, está na Constituição, a SUDAM foi criada, está lá na Constituição, como um órgão para levar o desenvolvimento, para fazer uma integração da nossa região às demais regiões do país, isso sim é um fato. Só que a gente não pode pensar esse fato de modo isolado. Como assim? Eu não posso pensar em manter um paradigma que, academicamente falando, já está ultrapassado, de integração nacional no sentido de redução das desigualdades regionais. Porque a gente não pode ter essa convergência. Como assim? Vou explicar melhor.
Rio de Janeiro é Rio de Janeiro, Minas é Minas, Rio Grande do Sul é Rio Grande do Sul. Nós somos a Amazônia e temos que pensar o desenvolvimento da Amazônia dentro das potencialidades regionais, das potencialidades locais. Então, quando eu falo em desenvolvimento da Amazônia, a gente não precisa ter os padrões, não é isso, é igualdade de oportunidades. Então, em relação ao alinhamento com o governo, ao alinhamento com ideologias, eu gostaria de deixar bem claro que, pessoalmente falando, eu não tenho alinhamento com ninguém. Inclusive, a minha vinda para cá foi justamente por isso, porque eu sou uma pessoa com viés técnico, eu sou uma gestora. E o que me foi colocado para a vinda para cá, eu sei que a Sudam, historicamente, teve vários problemas em relação a isso, foi justamente, olha, a gente precisa agora pensar a Amazônia de uma forma diferente, de uma forma em preservação da floresta, mas utilização das potencialidades em prol dos brasileiros. É essa a ideia, entendeu? Então, eu não gosto de discursos maniqueístas, de reduzir toda a complexidade da nossa região a ou B, a concordar com fulano ou cicrano, a estar fechado com cicrano. Não é isso. Vocês querem vir para a nossa região, vocês já estão na nossa região, e querem, em conjunto, pensar ações que tragam desenvolvimento, que respeitem as culturas locais, que respeitem a floresta no sentido de utilizar as potencialidades, trazendo benefícios para a população, joia, é isso que a gente quer. Então, eu não me importo se a pessoa é isso, aquilo, se o órgão é isso, não me importa. O que eu sou muito da execução, com planejamento e com transparência. A nossa missão aqui, ela é uma missão muito desafiadora, mas também muito nobre. A gente tem que levar para a sociedade um produto real. Não é possível, gente, sério, não é possível que nós estejamos, eu falo isso agora como paraense, que nós estejamos na região mais rica do mundo e tenha ainda na minha cidade natal esgoto a céu aberto. Não é possível que a gente tenha problemas ainda de conexão de internet, entendeu? Mas, claro, sem deixar de lado toda a preservação cultural. Quando a gente pensa no mundo globalizado, quando a gente pensa, seja no liberalismo, seja em qualquer outra forma de pensar, a gente tem que olhar, sim, para as localidades, só que eu não posso colocar as pessoas numa redoma, as localidades numa redoma. Eu tenho que... todo mundo que vive aqui é cidadão brasileiro, assim, claro, não vou falar de estrangeira, estou falando de um modo geral, né? Os habitantes aqui da Amazônia são brasileiros, e eu tenho a obrigação constitucional de deixar à disposição dessas pessoas os direitos fundamentais, e aí cada um faz a sua escolha. Então, o nosso pensamento é esse, é agregador, não é um pensamento maniqueísta, eu não quero saber se é A, B, não, eu quero ações em conjunto, vem para somar, tem projeto bacana, para executar, é viável economicamente, é viável em termos de sustentabilidade ambiental, joia, então fechou com a gente. Esse o nosso pensamento, é esse o nosso recado. Doutora Carolina, muito obrigado, doutora Carolina. Mas deixa eu lhe falar, só antes de passar a palavra para os demais. A minha pergunta, realmente, eu entendo, não se referia a nada ideológico. Quando eu falei em pensamento liberal, ocorre o seguinte, que a sociedade brasileira, né, escolheu um projeto liberal. Minha pergunta é, a Sudam, ela vai se adequar, se tem essa preocupação de se adequar a esse projeto liberal que a sociedade brasileira escolheu e que nós, da Associação da Amazônia, consideramos... Com certeza. O que a gente pensa? A gente pensa no quê? Nas falhas de mercado. Então, quando eu penso em falhas de mercado, o Estado tem que ir lá atuar. E para isso que a nossa autarquia está aqui. Tá? A gente tem uma função constitucional de integração, de desenvolvimento, sim, mas a gente é muito pé no chão, nós estamos antenados com o mundo inteiro e sabemos, sim, que existem falhas de mercado. Eu, como uma pessoa que sou do Tesouro, também a gente tem essa escola, nós não vivemos no mundo filosófico apenas. Não adianta nada eu ter toda uma academia pensando
em soluções e possibilidades se isso não é viável. Quando eu falo em investidor, quando eu falo em empresário, quando eu falo em parceiros de negócios, eu tenho, sim, como um órgão de Estado, que trazer trazer um ambiente favorável para o negócio. Mas sou eu que vou executar a Sudam? Não. A gente diz que a Sudam e a Sulframa somos os cupidos. A gente tem que colocar os atores para conversar. Não é a Sudam que vai lá executar, que vai dar infraestrutura, que vai... Não, a gente põe os atores para conversar, a gente apresenta o que nós temos disponível dentro do nosso PRDA, a gente fala, olha, parlamentar, tem um projeto bacana aqui, a gente tem um projeto ali de fulano. Então, a gente é articulador, entendeu? Mas sim entendemos o pensamento liberal e estamos coadunando com esse pensamento até onde ele é favorável para a população. E entendemos isso especialmente nas falhas de mercado, que aí o Estado, sim, tem que atuar, entendeu? Então, assim, é o que eu falei antes, vamos trabalhar em conjunto e de uma forma sistêmica e articulada. Muitíssimo grato. Obrigado, doutora Caroline. Bem, então vamos passar para as perguntas agora. O primeiro da lista é o Álvaro Espírito Santo. Álvaro, por favor, fique à vontade. Bom dia a todos. Queria inicialmente parabenizar a doutora Caroline pela brilhante exposição. Fiquei muito feliz de saber que a Sudam está em boas mãos, né, e pela forma como ela apresentou. Eu vejo que é uma mulher paraense que honra as origens das Índias Tupinambás, da fundação de Belém lá no século XVII. Espero que a senhora tenha um grande sucesso aí na sua gestão. Eu sou professor da Universidade Federal do Pará, da Faculdade de Turismo, e desenvolvo na faculdade um projeto de extensão em gastronomia e turismo criativos. E nós iríamos implantar este ano um curso de pós-graduação em gastronomia tropical amazônica. Uau! A ideia que a UFPA tem com essa proposta, que a pandemia, infelizmente, adiou, é fazer a formação de pessoas que pensem a gastronomia como uma estratégia de desenvolvimento territorial. Ele não será um curso para formar chefe de cozinha, mas será um curso para formar pensadores. Eu tive uma experiência recente, eu fui cedido em 2012 para o governo do Estado do Pará para ajudar na implantação da Secretaria de Estado de Turismo. Álvaro, desculpa, Álvaro. Nós temos... Álvaro, conclua sua pergunta, por favor, Álvaro. Pois não. E lá nós desenvolvemos o projeto de gastronomia do Estado. Concluímos esse projeto em 2018, quando eu retornei. E aí a proposta que está contida nesse projeto tem muito a ver com essa sua sugestão de desenvolver um evento nacional amazônico. Eu acho que esse caminho é um caminho viável. O Pará chegou a fazer isso em 2018, 2017 e 2018, um evento nacional chamado Cozinha do Pará, a obra-prima da Amazônia. Com isso, nós criamos uma rede com o Fartura e o Prazeres da Mesa, que são as duas principais plataformas de gastronomia do Brasil, e a universidade está integrada nesse processo. Então, me coloco à disposição o curso de gastronomia tropical de pós-graduação da universidade para ajudar nesse projeto. Conte conosco. Ótimo, fico muito feliz de saber que isso já está sendo aqui. Com certeza a gente vai trocar figurinha e vocês estarão conosco nesse grande evento. Muito obrigada. Muito obrigado. Eu passo a palavra agora para a ministra Maria Deise. Ministra, se apresente e faça sua pergunta, por favor. Bom dia a todos. Carol, eu já conversei com a Carol Belisário por telefone antes, então nos conhecemos por telefone. Parabéns, Carol, fez sua apresentação muito clara, sua disposição, sua abertura em atrair a convergência entre as diversas instituições, realmente louvável. Então, nesse contexto, eu quero colocar aqui o Escritório de Representação do Ministério das Relações Exteriores à inteira disposição no que for possível ser útil. É um projeto muito bacana, sua forma de ver, sua forma sua gestão atual, e estamos juntas aí, viu? Pode contar conosco.
Joia, muito obrigada, Maria Deise. Eu fiquei muito feliz de te ver pessoalmente, assim, virtualmente, né, ver a tua imagem, que nós realmente nos falamos por telefone, e fico feliz também que o Ministério das Relações Exteriores, Itamaraty, está presente na nossa região e com a tua atuação. Já faço o convite para nos visitar aqui no Sudão também, em Belém. Obrigada. Obrigado. Bem, eu passo agora a palavra para Alexandre Zucatelli, que é membro do Conselho da Panamazônia. Alexandre, por favor. Bom dia a todos. Quero parabenizar aí a doutora também pela apresentação brilhante, muito transparente, com informações importantes. Muitas delas eu não tinha conhecimento, acredito que demais participantes também não. E aproveitar, doutora, para sugerir, até escrevi no grupo do bate-papo interno nosso, que exista um departamento focado para levar para os empresários as oportunidades em investir na nossa região amazônica. Porque, às vezes, muitos não têm acesso e nem informações que a senhora nos cedeu há pouco na sua apresentação, e às vezes falta informações para as pessoas quererem investir, né? Às vezes levar mais palestras como essa para algumas entidades ou criar um departamento para fazer visita a empresários que são investidores, né? Para incentivar a poder investir na nossa região, né? Uhum. Tá bom? Era isso que eu gostaria de sugerir. Ótimo, obrigada pela sugestão, e desde já eu já informo que esse é um papel também da Sudam, a gente colocar as pessoas para conversar, a gente mostrar que já tem diagnóstico, que já tem projeto. Gente, nessa visita que nós fizemos para a SUFRAMA, nessa retomada do protagonismo da Sudam, foi muito, muito bacana ver o Centro de Biotecnologia da Amazônia. Sério, gente, conversem com eles, eles têm projetos muito interessantes que podem trazer um retorno, são projetos viáveis economicamente e que vão trazer um desenvolvimento bem legal para as pessoas que vivem na Amazônia. Então, a gente precisa, é um papel da Sudam, sim, fazer essa interlocução, e nós estamos fazendo. Só para rapidamente deixar claro como é que a gente, nesse 1 mês e meio, o que a gente já movimentou. A gente participou desse fórum da Amazônia, do Fórum Mundial Amazônia Mais 21, que é um espaço de discussão entre diversos atores, um fórum internacional, inclusive. Nós participamos também da comitiva da vice-presidência, que visitou a Amazônia junto com os embaixadores. Fomos para a SUFRAMA, estamos movimentando biotech aqui, o pessoal do Marajó, e já temos também uma programação ainda em dezembro, ainda esse ano, para juntar mais ainda os esforços e colocar as pessoas para conversarem. Então, assim, eu já faço esse reforço do convite para que vocês levem essa notícia. Levem a notícia para os seus grupos, levem que a Sudam está com uma nova gestão e a gente está com uma gestão transparente, uma gestão planejada e para ação. E a gente tem muita coisa para oferecer também para vocês que são da área empresarial, da área de investimentos. Tem coisa bacana, sim, que vocês podem conversar com a gente e fecharmos boas parcerias. Muito obrigado. Bem, eu passo a palavra agora para o Max Cohen. Max, por favor. Bom dia a todos. Doutora Caroline, muito grato pela sua apresentação. Gostei muito de saber das novidades que decorrem agora pela Sudam. E eu gostaria de lhe fazer uma pergunta. Se a senhora tem na sua mente, eu teria interesse em saber mais sobre o apoio que a Sudam tem ou teve recentemente ou planeja ter no futuro próximo às empresas de base tecnológicas ou às startups. A senhora poderia nos dar algum exemplo de como a Sudam agiu ou pretende agir? Sim, dentro dos nossos eixos do próprio PRDA, a gente tem sim para ciência e tecnologia. Então, isso está mapeado,
está mapeado, já é uma coisa que não é apenas daqui para frente, isso já está mapeado, é um dos eixos que a gente pretende desenvolver mais ainda. Pensando nisso, alguns dos nossos projetos, porque a gente entende a ciência e tecnologia, e isso perpassa pelas startups, não como um projeto individual, elas estão em tudo, a ciência e tecnologia está em tudo, então é uma ferramenta em todos os projetos. Então, quando a gente fala Casa do Açaí, quando a gente fala Rotas do Cacau, quando a gente fala em biodiversidade, bioeconomia, necessariamente tem que passar por ciência e tecnologia. Então, sim, temos projetos voltados e podemos também, esse nosso plano e essa nossa carteira de projetos não é fixa, ela é dinâmica, e a gente pode, sim, receber outros projetos, se estiverem alinhados, se forem viáveis, a gente vai abraçar, sim. Muito obrigado. Bem. Sucesso na sua gestão. Obrigado, Max. Obrigado, doutor. Está também inscrita a senhora Ercília Pacheco. Senhora Ercília, por favor. Só mais que eu me esqueci de comentar. Existe, dentro do instrumento do FNO, uma linha de financiamento específica para inovação, tá? Então, assim, conversem com a gente, porque além dessas outras possibilidades que eu coloquei, também me lembraram aqui que tem essa linha específica do FNO, tá? Obrigada. Excelente.